Ai, gente, meu Deus, boa noite a todos os que estão ainda desse lado. Gente, eu estou farta de me rir. A sério, eu acho o YouTube assim alucinante. Acho as pessoas e o que se está a passar agora alucinante, doido. hum, Quase surreal. Quase surreal, minha gente. Quase surreal. Que eu ponho-me a pensar e vou-vos dizer, só me dá vontade de rir. A sério. Eu estava a tentar agora ver um vídeo, mas o YouTube está a rodar, acho que está bugado. Acho que o YouTube bugou completamente e não consigo ver o vídeo porque sei que alguém andou a. Ai, as pessoas adoram ter aqui a Luísa como conteúdo. Acho uma coisa maravilhosa porque as pessoas são pobres de espírito. As pessoas são pobres de espírito, são pobres de conteúdo, são miseráveis, são pessoas infelizes, são pessoas coitadas que de facto não têm nada na vida e então a única coisa que lhes resta é um conteúdo a falar da Luísa, porque coitadas. O que é que a gente há de fazer? E eu isso dá-me vontade de rir, porque quanto mais conteúdo fazem sobre mim, é bom sinal, não é? É sinal que de facto as pessoas não esquecem, é sinal de que eu não estou esquecida, é sinal de que eu incomodo, é sinal que é bom a gente incomodar, é bom a gente mexer com as pessoas, é bom, isso é sinal que estamos vivos quando as pessoas não se esquecem de nós, quando as pessoas resolvem fazer do canal delas unicamente, ou seja, dedicar o canal delas unicamente a uma pessoa, que é o caso aí de uma youtuber, de uma que se julga youtuber, porque coitada, não é? Que aquela é, não é? Mas enfim. Mas quando as pessoas se dedicam o canal delas exclusivamente a falar da minha pessoa, é pá, eu só posso ficar agradecida. Eu só posso ficar agradecida, mas por acaso nem consigo ver o vídeo porque o YouTube deve estar bugado. E então o vídeo roda e não se consegue ver. Pode ser que consiga ver mais tarde só para me rir um bocadinho. Mas só pelo título do vídeo eu digo-vos, é hilariante. É hilariante como é que as pessoas, coitadas, são tão, são tão pobres de espírito. E dão, olha, e dão-me tanta importância, o que eu só posso ficar agradecida a essas pessoas por me estarem a dar assim tanta importância, gente. Muito obrigada por estarem a fazer dos vossos canais o conteúdo da Luísa. Ou seja, vocês colocam nos vossos canais unicamente a falar sobre mim, mas que bom, mas que importante que eu sou. Sou uma pessoa tão importante porque as pessoas agarram-se ao conteúdo e falam sobre a Luísa. Eita, valha-me Nossa Senhora, que a Luísa é bué de importante, a Luísa é bué de importante. É isso aí, falem mal ou falem bem, mas falem mesmo, não é? E eu vou gozando com isso tudo, que eu me divirto com isso, vocês não têm noção. Bom, mas eu estava aqui deitada no meu sofá, estive a comer, estava aqui a relaxar um bocadinho antes de fazer as minhas coisas. Ai, desculpem lá, mas antes disso, eu disse, pá, vou fazer assim um videozinho. Estava a tentar ver o tal vídeo, não é? Que me estão a dedicar a mim, mas não consigo ver porque está a rodar. Bom, mas vamos lá então, dar aqui uns pequenos esclarecimentos que eu só me dá vontade de rir, a sério. Vamos dar uns pequenos esclarecimentos sobre a história. Vamos falar um bocado a Wikipédia da Luísa. Porque algumas pessoas, coitadas, pensam, lá está, não sabem nada da vida das pessoas e então começam a falar sobre a vida das pessoas sem nada saberem. Só para informar aí uma dita pessoa, coitada, porque é assim, eu não sou inscrita sequer dessa pessoa, mas fui pesquisar e fui ver o que é que se passava. E a pessoa tinha posto um vídeo há já umas horas e eu só vi há bocado dizendo que essa pessoa, que era igual a mim, porque também estava cá há 20 anos. Bom, eu vou então, vamos falar aqui, abrir uma Wikipédia sobre a Luísa. Não, a Luísa, vamos lá ver, falar um bocadinho da história da Luísa, que é para ver se as pessoas começam a perceber. Ora bem,
A Luísa nasceu em 1968 numa colónia portuguesa em Moçambique, não é? A Luísa nasceu quando Moçambique era uma colónia portuguesa. Os meus pais são ambos portugueses do norte de Portugal e o meu pai foi fazer a tropa a Moçambique quando ainda era uma colónia portuguesa e a minha mãe seguiu e casaram-se, não é? Depois de um lindo casamento, nasceu a Luísa em 1968, quando Moçambique ainda era uma colónia portuguesa. Isto é um bocado de história que é para as pessoas ignorantes, pobres de espírito. E então, a Luísa nasceu em 1968 numa aldeia de Moçambique que se chama Chinavane. Depois é que fui para a capital, o antigo Lourenço Marques, atual Maputo. Ora, a Luísa nasceu quando ainda aquilo era colonizado pelos portugueses e depois Moçambique deu-se a independência em 1975, não é? Quando se deu a independência de Moçambique, houve uma guerra muito feia. A Luísa tinha 7 anos, a caminho dos 8. Bom, a Luísa tinha 7 anos, a caminho dos 8. Quando se deu a independência, os portugueses vieram todos para Portugal, retornaram todos para Portugal. Os meus pais, por causa dessa história, os meus pais ficaram em Moçambique a pedido do governo de Moçambique. O governo de Moçambique, nessa altura, após a independência, pediu que os meus pais continuassem a trabalhar em Moçambique como cooperantes. Estavam lá a convite do governo moçambicano como cooperantes, ok? Mas no decorrer da guerra, portanto, os meus pais, para que não me acontecesse nada e para que eu não perdesse os estudos e a equivalência dos estudos, os meus pais mandaram para cá aos 7, 8 anos. Portanto, a Luísa está em Portugal há mais de, há 45 anos. Há mais de 45 anos. Mais de 45 anos. O que é que acontece? Acontece que a Luísa veio para cá estudar, mas houve todas e mais algumas facilidades, uma vez que o governo pediu aos meus pais que ficassem lá, que a Luísa pudesse fazer uma série de viagens durante o ano para Moçambique, para ver os pais. A Luísa fez 3 e 4 viagens, que na altura eram 16 horas de avião para Moçambique. Portanto, eu ia passar Natais, eu ia passar Páscoas, eu ia passar as férias grandes, os 3 meses de verão, eu ia passar 3 e 4 vezes, eu fazia viagens. Muito a Luísa andou de avião para Moçambique. Eu fazia 16 horas com escala em Angola, depois com escala na República do Congo. Eu cheguei a fazer, por ano, 3 viagens. Chegava a fazer 3 viagens para Moçambique, de Portugal para Moçambique, para ver os meus pais. E, portanto, a Luísa, só para esclarecer, ok, que nasceu numa colónia portuguesa, depois deu-se a independência. Para que eu não perdesse os estudos, os meus pais mandaram para cá. Estive na região norte, estive em Coimbra 6 anos, passei por vários sítios em Portugal para continuar os meus estudos, mas sempre indo regularmente a Moçambique. Bom, resumindo, a Luísa é nacionalidade portuguesa, sempre tive nacionalidade portuguesa, como os meus pais têm nacionalidade portuguesa, porque são portugueses e eu também sou portuguesa. A minha naturalidade, sou natural de Moçambique. Porquê? Porque nasci em Moçambique. Mas o meu BI de Portugal, o meu cartão de cidadão diz nacionalidade portuguesa e naturalidade Moçambique. Ok, gente? Portanto, e estou cá há mais de 45 anos. Não como alguma que está por aí a dizer: ai, ela está como eu que estou cá há 20 anos.
Não, querida. Primeiro, tu não te podes comparar a mim em nada. Em nada, meu amor. Tu não te podes comparar a mim, mas em nada. Porque não chegas nem sequer aos meus calcanhares. Fica já sabendo. Não chegas aos meus calcanhares. Não adianta, eu não vou dizer nomes, mas a pessoa, quem quiser que enfie a carapuça. É assim, não te podes sequer comparar em nada. Primeiro, porque os teus pais não são portugueses, os meus são. Segundo, porque estás cá há 20, eu estou há mais de 45 anos. Terceiro, porque a minha nacionalidade é portuguesa e a naturalidade é moçambicana. Resumindo, quem fala muito não sabe das coisas. Mas pronto, a Luísa é muito querida, muito doce, muito simpática, muito fofa, não é? E então resolveu dar-vos aqui uma pequena história sobre o nascimento, sobre um bocadinho da minha vida para vocês, tá, meus amores? Bom, o que é que eu ia dizer mais? Olha, continuem a falar da Luísa, bem ou mal, continuem a falar da Luísa, porque olha, eu estou a adorar. Pura e simplesmente eu estou a adorar, tá? Desejo-vos até às minhas inimigas e aos meus inimigos muitos beijinhos, muita saúde, não é? Que continuem por cá, que continuem por cá e olha, fiquem todos com Deus. É só o que eu vos posso já. Fiquem todos com Deus. Beijos, fui!